O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou que uma reforma mais estrutural do FGC já vem sendo discutida após justamente o caso do Banco Master. Ele afirmou que a legislação não se mostrou suficientemente robusta para evitar uma operação como essa, que acabou colocando muita coisa em risco. E a gente vai repercutir essa questão envolvendo agora o FGC, conversando com a Lígia Maura Costa, que é professora da Escola de Administração de Empresas da FGV, que já está aqui comigo, coordenadora também do FGV Ethics, também focada em ética e governança, que aí pode trazer um pouco mais de detalhes para a gente sobre esse tema. Mas antes de mais nada, professora, bem-vinda aqui à nossa programação. Muito obrigada, Débora. É um prazer estar aqui com você e com aqueles que nos seguem no CNN Money. Professora, quando a gente discute, ou quando se fala em discutir agora uma reforma mais estrutural para o Fundo Garantidor de Crédito, e principalmente após um episódio como esse, né, do caso do Banco Master, que já vem levando junto, né, recuperação judicial de outras empresas, né, um temor do mercado em relação ao que a gente ainda pode ter sobre isso, a gente está diante de uma correção de rota que seria necessária nesse momento, ou da gente ter um risco maior para os investimentos, ou para a atratividade de investimentos que antes tinham o FGC como garantia, já que essa mudança estrutural poderia, então, mexer com essa atratividade, ou talvez esse item de segurança, né? Como avaliar agora? É bem-vindo? É necessário? Ou pode trazer mais cautela? Bom, muito obrigada pela pergunta. Eu acho que a primeira frase para responder em geral seria: o caso Master não foi um acidente, ele foi um alerta em relação às distorções de incentivo do próprio FGC. O FGC foi criado para proteger o investidor contra falhas do sistema financeiro brasileiro. Essa é a sua razão de ser. E, durante anos, ele funcionou como um instrumento garantidor muito eficiente. Mas o que aconteceu, Débora? Aconteceu que o FGC passou a ser utilizado como um instrumento de captação agressiva por alguns bancos, mais especificamente pelo Banco Master, e que causou, então, um risco excessivo ao sistema. Então, o sistema, o desenho do sistema precisa ser refeito. O sistema, apesar desse grande choque, que são 41 bilhões, né, só no caso do Banco Master até agora, que sairão do FGC, ele conseguiu proteger o investidor. Mas, obviamente, o FGC e o desenho em que foi feito, ele precisa ser reorganizado e reestruturado, já que estava permitindo essa utilização indevida do seguro ou da garantia do FGC. Esse ponto de governança para entender. Bom, o FGC é financiado pelos próprios bancos. Na sua avaliação, o atual modelo de governança garante a independência e talvez a transparência suficientes em momentos de crise como esse que a gente acompanha nesse momento? É uma excelente pergunta, Débora, porque a gente tem que lembrar que o FGC ele é igual para todos, e isso já é um grande problema, é igual para todos os bancos, mesmo bancos com perfis de risco extremamente diferentes. Então, este é o primeiro ponto que a gente precisa alertar, e que isso precisa, de fato, Débora, ser reestruturado. Sem falar, eu acho que é importante ressaltar que as plataformas e as corretoras que distribuíram, por exemplo, no caso do Master, papéis do Master em abastança, elas, na verdade, não pagam FGC, porque elas apenas colocam os papéis no mercado. Ou seja, elas têm uma posição um pouco neutra, e isso é extremamente comprometedor, porque muitas vezes o investidor pensa que está investindo na plataforma, que tem um grande nome, mas, na verdade, a plataforma está apenas revendendo esses títulos. Então, do ponto de vista de governança, isso é extremamente complicado. Você precisa refazer isso e dar maior transparência, inclusive ao investidor. Porque a contribuição que os bancos pagam ao FGC, que é bastante diferente, embora na teoria seja a mesma, na prática é muito diferente para os grandes bancos, em detrimento dos pequenos bancos. Os grandes bancos pagam muito mais ao FGC e se expõem muito menos ao risco.
Então, é isso também uma outra distorção do sistema que precisa ser alterado. Uhum. Então, eu acho que era isso, né, que eu acho que eu respondi a sua pergunta. Excelentemente, professora. Agora, sobre o limite de cobertura, né? Porque existe um teto atualmente de R$ 250 mil de cobertura por CPF, né, e por instituição. Ainda faz sentido esse teto diante de tamanha sofisticação e diversificação de produtos que a gente tem hoje, né, a pulverização de investimentos, rever talvez esse limite traria mais segurança ou poderia distorcer alocações, talvez um limite proporcional a investimentos. O que seria mais adequado pela tua experiência, professora? Bom, na minha experiência, já que nós vamos redesenhar o sistema, já que o sistema mostrou que tem algumas falhas, esse é um ponto que também precisa ser levado em consideração. Então, a contribuição, o primeiro ponto que eu acho que é fundamental, a contribuição FGC, ela precisa ser diferenciada não mais pelo número de depósitos, que é como é feita, mas sim pelo risco que o banco ele apresenta para o sistema financeiro brasileiro. Além do que, eu acho que é preciso ter um limite muito claro para captação com garantia no fundo de garantia do Fundo Garantidor de Crédito. E muito maior transparência ao investidor. O investidor não tem tanta transparência assim. E é vendido o produto como, preste atenção, ele está dentro do Fundo Garantidor de Crédito, mais ou menos. Ninguém diz que, como você bem lembrou, é CPF por instituição até 250 mil, ou seja, investimentos maiores, eles não serão cobertos pelo FGC. Então, todo esse redesenho precisa ser feito para evitar todo este baque ao sistema financeiro brasileiro, que só não foi pior, na verdade, Débora, porque temos o FGC. Se não tivéssemos FGC, aí sim teríamos tido um grande baque ao sistema financeiro brasileiro. Professora, e a coordenação com o Banco Central? Como que a senhora avalia hoje essa interação entre FGC, Ministério da Fazenda, Banco Central? Há sobreposições de papéis? Eu imagino que sim, essa é a minha visão. Ou seja, nós não faltam regras, a regulação da CVM, a regulação do Banco Central, mas o que acontece na hora de agir é extremamente complicado. E, como se viu no caso do Banco Master, nós temos figuras tão importantes por trás do Banco Master, que mesmo apesar de vários sinais que foram dados ao Banco Central, o Banco Central, acho que eu ouvi dizer aqui número de 15 sinais, que o Banco Central, alertas que o Banco Central recebeu que deveria agir, apesar disso, o Banco Central demorou um pouco para agir, sim. Mas quando a gente vê que até hoje nós não conseguimos investigar, porque nós temos um ministro que puxa para si a investigação e ainda por cima a coloca em sigilo, qual poder teria um diretor do Banco Central, ou mesmo o próprio Banco Central, para tomar uma atitude dessa com pessoas tão poderosas atrás dessa instituição? Então, eu acho que o Banco Master, como eu disse, é um alerta, e é um alerta de que o Brasil pode e deve investigar falhas no seu sistema financeiro, e principalmente fraudes, que isso vai além de uma falha. Nós já estamos falando realmente de uma fraude. Então, o país precisa fazer isso e precisa investigar e, fundamentalmente, punir aqueles que causaram esta falha no sistema. Professor, e só para a gente amarrar aqui o nosso papo, já que se trata, né, agora de uma reforma estrutural, quais elementos, na tua visão, não podem faltar nessa reforma para que essa reforma seja de fato estrutural e não apenas algo pontual, né, que não tenha um efeito prático efetivo? Acho que a primeira coisa, o FGC, a contribuição ao FGC, ela deve ser diferenciada em relação ao risco do banco. Os maiores bancos, eles contribuem mais ao FGC, entretanto, eles se expõem a riscos muito menores. Ao contrário de bancos menores, que contribuem menos ao FGC, em função dos seus depósitos, é esse o modelo de contribuição do FGC, mas a exposição de risco é infinitamente melhor. É o que a gente vê no caso do Banco Master. Uma outra coisa que é fundamental, a captação com garantia do FGC precisa ser explicada claramente ao investidor. É até 250 mil por CPF por instituição.
e não da forma que muitas vezes se vê, e se vê até hoje na internet, publicidades dizendo, olha, tem este papel X com X% do CDI, e que este papel, na verdade, que é totalmente fora do padrão de mercado, tem a garantia do FGC. Não está escrito, olha, investidor é até 250 mil por CPF, por instituição. E, então, ou seja, a maior transparência para o investidor é fundamental também. Então, na prática, a gente precisa mudar um pouco esse sistema, porque os bancos grandes pagam muito em valor absoluto, porque tem uma base maior de depósito, mas o risco não é levado em conta. Então, o tamanho do banco entra na conta do FGC, mas o risco não. E aí está uma grande distorção do sistema que precisa ser corrigido. Por quê? Porque nós temos os bancos sólidos acabando financiando um seguro, eu chamo o FGC de seguro, usado por modelos de bancos que são muito mais agressivos e muito mais expostos a riscos do mercado. Então, se o FGC não mudar, ele vai virar nada menos do que um subsídio cruzado ao risco. Então, a ideia dessa reforma precisa evitar isso. Perfeito, professora. Ótimas análises aqui com a gente. Obrigada pela sua presença, pelo seu tempo. Conversamos com a professora Lígia Maura Costa, professora na Escola de Administração de Empresas da FGV. Muito obrigada, professora. Sempre bem-vinda por aqui. Uma ótima semana para a senhora. Até uma próxima. Ótima semana. Até uma próxima. Bom carnaval. Obrigada para você também. Tchau, tchau.